Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, série de exposições aí na carta de Tiago, epístola de Tiago, e hoje nós veremos o tema fé e sabedoria. Lembrando que a carta de Tiago disserta muito sobre fé, sobre como a fé se manifesta verdadeiramente na nossa vida e na nossa caminhada. A fé não deve permanecer apenas no intelecto, como temos visto, mas tem que ir para as mãos, para os pés, para a vida. Essa é uma frase que a gente sempre tem repetido. E hoje nós vamos ver um pouco sobre sabedoria. Sabedoria. Eu gostaria que você imaginasse duas pessoas na sua mente. Eu tenho certeza que você conhece um tipo de cada. Você já com certeza conheceu uma pessoa super inteligente, dotada de uma inteligência fenomenal. Ela decora bem as coisas, gosta de ler, gosta de tecnologia, sabe de tudo. Tudo quanto é informação essa pessoa tem. Talvez você conheça no trabalho ou na família, em algum local que você frequenta. Mas essa pessoa não usa a inteligência dela para o bem, ou para coisas boas, ou para coisas que edificam. Antes, esta pessoa usa a inteligência para obter vantagem, para manipular, para mentir, para corromper, para passar por cima de outras pessoas. Ela não consegue desfazer caos, o lar dela está um caos, a vida dela está um caos, porque ela não tem outra preocupação senão obter vantagem, viver uma vida fácil, mesmo que isto assole os seus relacionamentos. Eu tenho certeza que pelo menos vagamente alguém passou pela sua cabeça, mesmo que não seja do seu convívio, mesmo que seja alguém que foi evidenciado pela mídia, não importa, mas alguém está passando pela sua cabeça. Inteligente, dotada de conhecimento teórico, mas que não consegue usá-lo para bons fins. De outra sorte, eu quero que você imagine alguém sábio, alguém que não é tão dotado de inteligência assim. Alguém que não pôde frequentar as melhores universidades, as melhores escolas. Alguém que talvez seja semi-analfabeto ou até analfabeto. Essa inteligência externa, exterior, não é parte do seu dia a dia. Mas ela é sábia. É uma pessoa que sabe resolver conflitos como ninguém. Onde há um conflito, essa pessoa pacifica, essa pessoa resolve. Ela não tenta passar por cima dos outros, antes auxilia quem precisa. O pouco que ela tem, ela ainda compartilha. Onde ela chega, a coisa muda. Onde ela toca, prospera. E eu nem estou querendo dizer estritamente no sentido financeiro, mas uma prosperidade espiritual. Onde ela toca, a coisa vai para frente. Ela dissemina problemas, ela estabelece limites, ela resolve, ela faz presença. Dada essa ilustração, já está nítido na sua mente que não tem muito a ver o ser inteligente com ser sábio. Talvez ambas as coisas possam coexistir em certas pessoas, mas via de regra, o sábio não necessariamente é o douto, é o formado, é o letrado, mas o que sabe usar a sua mente para a obra do Senhor, para o bem, para a construção, para a edificação, para a resolução. Embora outros, dotados de cursos, de
diplomas e de entendimentos teóricos, talvez, em vez de construir, destruam. Em vez de edificar, derrubam. Em vez de equilíbrio, só trazem caos por onde passam. É sobre isso que eu quero tratar com vocês hoje. Fé e sabedoria. Nos 2 sermões anteriores, Tiago nos desafiou em 2 pontos concretos. Ele nos disse que ouvir a palavra sem obedecer, sem praticar, é perder tempo, né? É auto-engano. E no domingo passado vimos que fé sem atitude, sem ação, ela não é fraca, mas é morta em si mesma. Ela não produz nada. Hoje, Tiago vai num nível mais fundo para a raiz de todas as nossas ações. A fé, com certeza, produz ações. Mas que ações? Será que toda ação é fruto da verdadeira fé ou de uma verdadeira conversão? Estamos falando de um texto, e vamos lê-lo em seguida, que nos dá 2 tipos de sabedoria. Uma sabedoria falsa e uma sabedoria verdadeira. Ou seja, nem tudo que fazemos é para a glória de Deus, e a verdadeira sabedoria existe para a glória de Deus. Os reformadores entenderam que a sabedoria verdadeira não é um produto da razão humana, é um dom do alto. Tanto que o próprio Calvino disse isso, uma frase que eu já mencionei no primeiro sermão, que todo conhecimento ele precisa ser dotado do conhecimento de Deus e de nós mesmos. Aí nós temos o verdadeiro conhecimento, porque Deus é nosso Criador, nós somos suas criaturas. Não faz sentido viver uma vida fora da presença dele. E é aí que reside a verdadeira sabedoria. E hoje é um dia muito especial para tratarmos esse tema, porque hoje é dia de Pentecostes. O Espírito Santo é chamado na Escritura de Espírito da Sabedoria. Você pode ver isso lá em Isaías 11:2. O Espírito do Senhor é o Espírito da sabedoria e do entendimento. No Pentecostes, ele não desceu para tornar os discípulos somente mais inteligentes. Tem algo a mais. No Pentecostes, ele desceu para torná-los mais sábios. Quer um exemplo prático? Pedro, o cortador de orelhas, deixou de sacar a sua espada para cortar orelhas ou para esbravejar. No dia que o Espírito Santo desceu, ele foi a público e com mansidão, mesmo que com intrepidez, pregou o evangelho da graça e do amor, e muitos se converteram. É disso que eu estou falando. O Espírito Santo nos traz à tona a verdadeira sabedoria, que é viver uma vida com Deus. Sem Deus, a nossa vida não faz sentido. E essa sabedoria muda as nossas atitudes. E agora eu te convido para lermos juntos Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do 13 ao 18. Tiago 3, do 13 ao 18. Texto cujo título bíblico é A Verdadeira Sabedoria. Tiago 3, a partir do 13, passo a ler. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e da nossa natureza humana, e é diabólica, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia,
produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas, pelos que trabalham em favor da paz. São as palavras inspiradas por Deus. Oremos. Senhor, fale conosco. Continua ministrando no meio do teu povo nesta manhã, para que saiamos daqui cheios da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Fé e sabedoria. Vocês puderam ver no texto que há duas sabedorias. Uma sabedoria falsa e uma verdadeira. Uma que é humana, natural e diabólica, em escala ascendente, progressiva. Ela só vai piorando, porque ela só trata de vantagens, ela só trata de obter ganhos, só se trata de prazeres, só se trata de passar pelos outros sem ver as consequências. Enquanto a sabedoria verdadeira, ela é dotada de frutos que vêm a partir de quem? A não ser do Espírito Santo. Esse Espírito Santo maravilhoso que celebramos hoje, dia em que ele foi derramado sobre a igreja, nos fazendo agir, pensar, viver de uma maneira diferente. Esse Espírito Santo nos dá essa sabedoria. Sabedoria tão celebrada lá no livro de Provérbios. O autor da maior parte dos provérbios, Salomão, chega a comparar a sabedoria ao próprio Deus. Porque é em Deus que reside a verdadeira sabedoria, que nos é distribuída através do poder do Espírito Santo. Então, meus amados, hoje eu quero tratar uma tese com vocês, que a sabedoria verdadeira não se prova pelo quanto você sabe. Isso é inteligência. Isso é acúmulo de informações. Isso é QI elevado. A sabedoria verdadeira não se prova pelo quanto você sabe. Se prova por como você vive. E só o Espírito Santo pode produzir esse tipo de sabedoria em nós. É a tese que eu quero tratar com vocês hoje. E quero ver dois tópicos principais. O primeiro é que existe uma sabedoria que destrói. E o outro ponto, a sabedoria verdadeira tem um nome. A sabedoria verdadeira tem um nome. E ela reside na pessoa de Deus, nos conferida através do Espírito Santo. Existe uma sabedoria que destrói. É o nosso primeiro ponto de hoje. Eu quero ver com vocês novamente ali os versos de 13 a 16. Você pode estar certo na doutrina. Você pode estar certo, mas errado na vida. Porque uma coisa precisa influenciar a outra. Uma coisa precisa atingir a outra. A doutrina tem que sair do cérebro e ir para a vida. Senão ela não faz sentido. É o que nós temos visto nos últimos domingos. Irmãos, no verso 13, o nosso texto diz assim. Tiago faz, na verdade, uma pergunta, né? Ele faz uma pergunta retórica. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Não só inteligente, mas sábio e inteligente? Existe alguém? Aí ele usa um verbo maravilhoso. Então, prove. Deixato. Deixato. Esse é o verbo grego. Deixato. Então, prove. Se existe alguém sábio e inteligente, prove. Prove com atitudes, prove com proceder. Deixato significa fazer valer, trazer à tona, ter aparência, mostrar, evidenciar, comprovar, também em alguns casos. O verbo prove, que foi traduzido desse deixato, é a palavra-chave. Sabedoria não é uma conquista intelectual apenas e que se declara. É uma qualidade de vida que se demonstra. A sabedoria se demonstra. Ela não pode morrer no intelecto, mas ela se mostra nas atitudes. O sábio não anuncia que é sábio, ele age. E as pessoas ao redor percebem.
ele age e as pessoas percebem. Essa é a verdadeira sabedoria descrita nesse texto. Não é o dizer, não é o declarar, sou sábio, sou inteligente, mas é a comprovação na vida deste entendimento. Nos versos 14 e 15, a gente pode ver que a sabedoria que não vem do alto é perniciosa. E existe uma sabedoria, uma falsa sabedoria, uma pretensa sabedoria que vem de nós mesmos. E o verbo usado aqui é o psique, que vem de psicológico. E olha só, Tiago às vezes escreve aqui, a gente fica um pouco confuso, porque lá no verso 14 ele fala assim: mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, da nossa natureza e diabólica. Ele não coloca mundo, natureza e diabólica no mesmo patamar. Não coloca. Quando a gente lê o texto grego, a gente percebe isso. No português, não tanto. Ele fala numa escala progressiva, ascendente. Ele meio que diz assim, a sabedoria falsa, ela começa na sua humanidade pecaminosa. Ela explora a sua natureza e, por fim, ela se torna diabólica. Não porque você é diabo, não, muito pelo contrário. Mas porque o diabo utiliza-se da nossa natureza pecaminosa para ser honrado com esta falsa sabedoria. Então é numa progressão. A gente começa querendo só para nós, a gente começa só querendo se aparecer, a gente começa só querendo obter lucro, vantagem, ganho, e a gente explora essa nossa natureza falida, podre. E ela ascende, ela cresce, até se tornar algo espiritual. Muito sério isso, algo diabólico. Tiago faz um diagnóstico aqui, revelador. Essa sabedoria errada, ela tem 3 origens. É desse mundo, da natureza humana e diabólica. 3 origens, todas apontando para baixo. Uma pessoa pode conhecer toda a teologia reformada e ainda operar com inveja e egoísmo. A pessoa pode conhecer a Bíblia, tal como o diabo também crê e sabe de cor, e ser uma pessoa que vive de uma maneira completamente avessa ao que as Escrituras dizem. Essa pessoa pode viver com inveja, egoísmo dentro até mesmo da igreja. Ela até sabe a doutrina certa, mas saber não é garantia de uma vida verdadeira, de uma vida contrita, de uma vida transformada por Deus. Nós temos uma fonte maravilhosa de bênção em nossas mãos, a palavra de Deus. Uma palavra que não é apenas texto, que não é apenas história, ela é dotada de vida. A palavra de Deus é cirúrgica, a palavra de Deus penetra no nosso ser e nos revela, e também nos revela quem Deus é, e só Ele é capaz de entrar no vazio, na sequidão que existe dentro de nós. Só Ele é capaz. Esse espaço só pode ser preenchido por Deus. É por isso que a palavra é viva e eficaz. Ela nos mostra a ferida e ela mesmo cura. Ela nos mostra o tamanho da lacuna e ela mesmo tapa, porque o Senhor é perfeito para salvar os seus escolhidos. Essa sabedoria falsa, ela pode ser suplantada pela sabedoria verdadeira, se levarmos a sério as Escrituras, aquilo que o Senhor nos revelou e nos confiou, que é suficiente para nos dotar da verdadeira sabedoria e do poder do Espírito Santo. No verso 16, ele fala sobre o fruto da sabedoria falsa, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A palavra no original aqui fala caos. Todo esse tipo de coisas más é caos. Quando a gente vive uma falsa sabedoria,
quando a gente quer se aparecer, quando a gente não leva a sério a palavra de Deus, quando não temos interesse no próximo, mas antes apenas em nós mesmos, a gente só produz uma coisa: caos. Quando tudo é pelo prazer, há apenas caos. Quando é tudo pelo ganho, só existe caos. É o que o texto está nos dizendo. Tiago não está falando de pessoas obviamente más, está falando de pessoas religiosas que usam sua suposta sabedoria para competir, comparar, diminuir o outro. O resultado é sempre o mesmo: confusão, divisão, destruição da comunidade. E é uma coisa que infelizmente a gente tem visto diariamente. Quantas pessoas eu tenho visto pela internet, por aí, e a gente se envergonha, a gente fica chocado com o que a gente vê. Pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem pastores, pessoas que se dizem reformados. E pregam aqui, pregam ali, e não têm peito para defender as verdades que pregam. Antes, passam pano em doutrinas falsas, porque as pessoas que creem nessas doutrinas falsas enchem os seus bolsos de dinheiro. Essa não é uma teologia verdadeira, essa não é uma sabedoria verdadeira. Tome cuidado com quem você assiste e se diz reformado, mas vive às custas do dinheiro de pessoas que estão sendo enganadas ou que creem numa falsa teologia. Aquele que crê na teologia bíblica precisa defendê-la, mesmo quando houver perda financeira, mesmo quando houver dislike, mesmo quando houver haters. Isso é uma linguagem digital, mas na vida assim também funciona. A palavra de Deus, a verdadeira sabedoria que nos é conferida pelo Espírito Santo, ela nos salva, nos regenera, ela nos transforma, ela nos faz os melhores possíveis ainda nesse estado de pecado, mas ela incomoda o mundo. Ela incomoda o mundo, nós não seremos massageados ou não receberemos tapinha nas costas do mundo. Ela incomoda. E dotados desta sabedoria verdadeira, precisamos estar preparados para isso, para esse embate, sem vacilar, sem renegar a nossa fé. A sabedoria falsa pensa só no ganho, pensa só na vantagem, mesmo que se você se cale um pouquinho das verdades, para que isso não venha te atrapalhar. E a gente precisa lutar contra isso. Muitos se calam sobre a verdade para não perderem recursos. Mas o Evangelho é assim. Ele é a melhor notícia do mundo. É a salvação, é o poder da salvação, primeiro para o judeu, depois para o grego, como as Escrituras dizem. Mas incomoda o mundo. Pode nos tirar da zona de conforto, pode nos trazer perdas, pode nos tirar de certos círculos. E nós precisamos estar preparados para isso, porque é o chamado que o Senhor tem para nós. Cuidado com a falsa sabedoria. Tiago chama de diabólica essa sabedoria, não porque venha diretamente do diabo, mas porque produz os mesmos frutos que o diabo produz. Divisão, soberba, contenda. Precisamos amar a verdadeira sabedoria, estarmos dispostos a lutar por ela e a viver por ela, quer quais sejam as circunstâncias. O Senhor tem um plano especial para cada um de nós. Você, agora eu te faço uma pergunta, você opera com sabedoria de baixo ou de cima? Quando você discorda de alguém na igreja, ou na família, ou no trabalho, sobre quaisquer temas, o que move você? A busca pela verdade ou apenas a necessidade de vencer? Seja no intelecto ou seja no bolso. Essa pergunta tem que residir em nossos corações e nos moldar. A verdadeira sabedoria olha para outras coisas, para virtudes.
enquanto a falsa sabedoria olha para restos que o diabo deixou nesse mundo, que é governado por ele, inclusive. Então, sabemos que há uma falsa sabedoria e precisamos fugir dela. É uma falsa sabedoria que não está só no mundo, muitas vezes opera até no meio religioso. E eu fiz um alerta sobre isso. Mas no ponto 2, a gente aprende que a sabedoria do alto tem um nome. É a sabedoria de Deus. A sabedoria do Espírito não é abstrata. Ela tem nome, tem endereço. A sabedoria do Espírito produz frutos do Espírito. Vamos ler ali os versos 17 e 18. Eles dizem assim: tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Estou lendo errado, desculpa. 17 e 18, ele diz assim: a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Então, olha só, a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. Ela não vem carregada de resquícios desse mundo. Tiago lista 7 características da sabedoria que vem do alto, ali no verso 17. Em primeiro lugar, ela é pura, não tem a agenda escondida, não manipula. O que você vê é o que há. Integridade total entre o que pensa, o que fala e o que faz. A sabedoria de Deus é assim, ela é pura. Ela não pensa em milindres. Ela age como a situação está. O Espírito te prepara para aquele momento, tal como ele é. A sabedoria do céu é pacífica. Não confundir com passividade aqui. Ela é pacífica. Mesmo quando há briga, ela escolhe a paz. Mesmo quando há o conflito, essa sabedoria escolhe o diálogo e vence a briga e vence a tempestade. Bem-aventurados são os pacificadores, já diz lá o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 9. A verdadeira sabedoria é pacífica, ela é promotora da paz. Quando todos querem guerra, você vai na contramão e você prega a paz. É o que o Senhor te chamou a fazer. Ela é bondosa e amigável. A palavra grega epieikes descreve alguém que não insiste em todos os seus direitos. Você conhece aquela pessoa que quer até o último centavo? Você precisa me devolver 1 centavo de troco. Lógico, é o seu direito. Mas até que ponto você precisa ficar querendo exigir todos os seus direitos? Isso vai tirar a paz? Isso vai produzir guerra? Isso vai causar dissolução, dissuasão? Isso vai trazer conflito? Então, sacrifique alguns dos seus direitos. Afinal de contas, evangelho é sacrifício. Será que toda hora você precisa ter razão mesmo? Mostrar que você precisa ter razão? Será que toda hora você precisa querer algo e não pode ceder com uma única coisa pelo progresso do evangelho, pelo progresso daquele relacionamento, pelo progresso da paz no seu lar? Aprenda a ceder. As pessoas bondosas e amigáveis são aquelas que cedem, mesmo quando têm direitos. Cede quando pode, não é inflexível, é gentil na forma de tratar as pessoas. E muitos cristãos precisam aprender a ser assim. Ela também, a sabedoria do alto, é cheia de misericórdia, não julga sem antes ouvir, não condena sem compaixão, vê o outro como alguém que também carrega peso. Nesse mundo, não somos nós que carregamos peso apenas. Ninguém tem um dia fácil, sobretudo nesse país.
Uma vez eu vi uma postagem que no meio da rua tinha uma placa assim: você está no Brasil, trate bem as pessoas porque ninguém está tendo um dia fácil. Não é só você que passa por dificuldade, meus irmãos. Todos passam. Precisamos aprender a cultivar a gentileza, senão a gente vive no caos. Se tudo virar motivo para a guerra, se tudo virar motivo para explosão, a gente não sobrevive. A gente precisa de paz, porque todo mundo passa por dificuldades, todo mundo está num dia difícil. E digo mais, talvez hoje você esteja celebrando uma vitória, talvez você comprou algo, fez um bom negócio, talvez haja um aniversário na sua família. Mas lembre-se de uma coisa, o melhor dia da sua vida pode ser o pior dia da vida de outra pessoa. E o pior dia da sua vida pode ser o melhor dia da vida de outra pessoa. Portanto, equilibre os seus sentimentos, os seus comportamentos, porque não é fácil para ninguém. Mas nós temos o Senhor que nos governa, o Espírito que nos dá a verdadeira sabedoria. Produz uma colheita de boas ações, a sabedoria do céu. Ela não é estéril, ela é fértil, gera frutos visíveis na comunidade. Quando a gente semeia gentileza, bondade, misericórdia, a gente vê frutos se manifestando no nosso meio. Não trata os outros pela aparência, ela é imparcial. Sem favoritismo, o sábio não tem uma voz para os ricos e outra para os pobres. Ele trata todos da mesma forma. Livre de fingimento. Ela não é uma sabedoria hipócrita. O que você é na reunião de oração é o mesmo que você é em casa. Não há máscara de espiritualidade. A sabedoria do alto produz isso. E lá no verso 18 ele fecha a imagem final. Ele faz uma comparação com a agricultura, com plantar, com semente. Vejam só, a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Quem trabalha em favor da paz em todos os níveis, em todos os espectros, seja no matrimônio, seja na família, seja no trabalho, seja na cidade, no país. Quem trabalha em prol da paz é um plantador de boas sementes, que darão frutos. É uma promessa. Tiago encerra a passagem com essa imagem agrícola. Sabedoria é semente. Quem a planta em paz vai colher bondade. É uma visão de longo prazo. O sábio não busca resultados imediatos. Planta com paciência, confia e espera a colheita que o Senhor proporciona. Irmãos, não desista da sabedoria do céu. Não desista do Espírito Santo. Não desista da bondade, não desista da gentileza, não desista da paz, não desista da misericórdia, dos bons frutos, da liberdade das aparências, da liberdade do fingimento. Não desista disso. São obras tangíveis, palpáveis, que o Espírito Santo nos presenteia dia após dia. E é isso que nos mantém de pé nesse mundo caótico. As fagulhas de Deus, as características de Deus que Ele nos empresta para que possamos viver em paz. O tal lá dos atributos comunicáveis de Deus. Deus empresta alguns dos seus atributos para nós. Valorizemos esses atributos, porque é mediante o Senhor e estas boas colheitas que nós ainda estamos aqui, que ainda há um mundo, que ainda há um resquício de justiça, que ainda pode-se ter paz, porque isto é fruto do Espírito Santo, que nós como igreja não desistamos disso. E hoje, no dia de Pentecostes, e aqui encerra essa mensagem, o Espírito Santo que desceu é o Espírito de sabedoria, o mesmo que repousou sobre Jesus. Quando Ele habita em nós, não apenas nos dá conhecimento, nos dá mansidão, nos dá misericórdia, nos dá pureza. O sinal de que alguém está cheio do Espírito não é apenas o que ele diz numa reunião, ou o que ele sente, como se prega muito por aí,
mas é como trata o cônjuge em casa, como trata o colega no trabalho e como trata o irmão que discorda, talvez, na igreja. Essa é a verdadeira sabedoria, essa é a que vem do alto. A sabedoria que vem do alto não quer ter razão o tempo inteiro, mas quer semear a paz que só o Espírito pode nos dar. Que Deus nos dê fé, que Deus nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Pai amado, obrigado por mais este domingo, por mais esta palavra, obrigado por mais este momento em que o Senhor ministra em nossos corações. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz, ela pode produzir esses frutos. Visita-nos a cada instante, abraça-nos, ajuda-nos a darmos frutos dignos de teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.